uma palavra franca, descontraída, muita humor, não é? Naturalmente. E fomos muito abençoados. E com certeza também, nesse tempo ainda seremos abençoados. Amém? Nós estamos felizes por tê-lo aqui, pastor. E Deus te abençoe, te use aqui em nome de Jesus. Obrigado, viu? Ele está me dizendo que pode ir até meia-noite, viu? Boa noite, os irmãos, a graça e a paz, e aos bonitos e inteligentes. Oi. Nossa, a autoestima de vocês está baixa. Não viram? Falo mais alto, é que minha voz é meio irritante se falar alto. Boa noite. Aos irmãos a graça e a paz. E aos bonitos e inteligentes. Oi. O pastor falou da dona Ivone, ela está aqui. Fica em pé, Ivone, para os irmãos. Essa loira bonita, inteligente. Que as loiras são inteligentes, né? Esse negócio de dizer que loira não é inteligente, isso é intriga da oposição. Eu estou brincando, gente. Muito bem. Não é preciso dizer que a gente, eu e Ivone, nós estamos muito alegres porque viemos aqui para São Carlos e fomos muito bem recebidos, estamos sendo muito bem tratados. E a única coisa ruim é que hoje é dia dos pais. E meu filho já me ligou reclamando porque que eu não estou em casa, que ele queria almoçar, né, os nossos 3 filhos, que não são 3, são 6, porque são todos casados. E aí eu fiquei pensando, caramba, é mesmo, né? A gente, dia das... E para vocês, dia das mães é muito mais comemorado do que o dia dos pais. Isso é uma injustiça muito grande. Isso é uma injustiça muito grande. Tanto que eu nem lembrei. Eu vim, aqui que eu descobri que era dia dos pais. E, bom, o pastor falou, nós pertencemos à Missão Jovens da Verdade. E nós também pertencemos à Missão CEPAL. E a gente trabalhou muitos anos com jovens, mas agora a gente tem trabalhado com casais. A gente tem desafiado os casais ao ano que vem, em abril, ter um encontro no final de semana lá em Ubatuba, né, na praia, um lugar muito gostoso. E nós moramos num acampamento onde tem temporadas para crianças e adolescentes. E lá a gente trabalha não só com crianças e adolescentes, mas com adultos também. A Ivone é diretora da FLAM, diretora acadêmica, o diretor é o Ariovaldo Ramos. Então, você pode, sei que a Igreja Nazareno tem o seu seminário, mas a gente também tem a escola missionária, a gente tem vários alunos de várias denominações, é uma escola interdenominacional. Então, nós ontem esquecemos de pegar os e-mails dos casais, e se algum casal que estava ontem aqui quer receber informações, na verdade qualquer pessoa, jovem mesmo, quer receber informações da Missão Jovens da Verdade, da CEPAL, depois passe para nós, escrito, o seu e-mail, e então a gente põe no banco de dados lá e você vai receber todos os eventos, os convites que a gente faz. Nós temos Terra dos Palhaços, Encontro de Líderes, Carnaval, nossa música brasileira, PAN, que é um projeto de amigos de ministério, Encontro de Mulheres, Rock no Vale. Eles são muitos eventos, inclusive a teologia online, né? Então nós trouxemos livros para jovens. Ou se você quiser adquirir um desses quadros, lá atrás tem as gravuras, você pode adquirir e você vai estar ajudando no trabalho missionário. Plim, plim, para os comerciais. Eu estou aqui preocupado porque realmente, mas eu estou vendo que vocês não têm relógio aqui, né? Tem hora para começar, mas parece que não tem hora para terminar, né? Não, mas a gente vai ser breve.
E hoje é Dia dos Pais. Eu estava vendo essa cena bonita da apresentação da criança aqui, me emocionou, e também o vídeo. E é interessante, e antes de a gente compartilhar a palavra, eu lembrei, Deus estava me falando o seguinte: uma das grandes revelações que Jesus nos deu aos seus discípulos, foi justamente que Deus é o nosso Pai. A palavra Abba, que o irmão estava cantando lá, Abba, Pai, ela não é só Pai. Isso aqui é interessante. Ela é uma palavra carinhosa para o pai. É como o paulista chama paiê, o baiano chama painho, e os demais estados chamam papai. Papai. E é interessante isso, porque quando Israel não conhecia Deus como Pai, embora Deus já tinha dado as dicas que Israel era seu povo, mas eles tinham Deus assim como alguém muito, muito distante. Eles não podiam nem pronunciar o nome de Deus. O hebraico não tinha as vogais, então tente falar sem as vogais, para ver se você consegue falar. Não tem nem como falar, entendeu? E Javé, Iavé, Jeová, a gente nem sabe direito o nome de Deus revelado no Velho Testamento. Mas assim, era o Deus Todo-Poderoso, Deus do Exército, Criador. E então, quando Jesus orou e chamou Deus de Abba, os discípulos ficaram chocados. Era quase como uma heresia. Assim como Davi recebeu a revelação que Deus era pastor, era uma heresia naquela época. Porque imagina, Deus é pastor. E pastor significa ser servo, servir. Pastor é uma pessoa que cuida de animais. E ali tem a parábola do bom pastor e que vai em busca da ovelha. Mas a Bíblia é cheia de revelações. Na verdade, ela nos vem revelar quem é Deus. Quem é Deus para nós? E uma das grandes, talvez a maior revelação de Jesus Cristo para nós é essa, de que Deus é o nosso Pai. Interessante isso. E claro que infelizmente é só um dia que a gente comemora o Dia dos Pais, mas todos os dias são os dias dos pais. E Jesus mesmo, ele teve um pai, que era José. Ele teve um pai e uma mãe. Jesus teve uma família. E embora a gente agora leia e saiba desde o começo, antes dele nascer, que José era pai adotivo, mas na época não se sabia. Só depois de 30 anos que foi escrito o primeiro evangelho e que ficou público que José era pai adotivo de Jesus. Mas ele cresceu e, para todos os efeitos, José era pai de Jesus. Mas Jesus tinha um outro pai, que era o pai espiritual. Não é essa mensagem, mas como eu estava ali sentado vendo, eu fiquei pensando, que coisa interessante, porque na verdade a nossa família não é de Deus. Nós somos filhos de Adão e Jesus veio revelar isso. Nós somos filhos de Adão. E para nos tornarmos filhos de Deus, como Jesus é, nós precisamos nascer na família de Deus. E Jesus revelou isso também. Você precisa nascer de novo, porque o seu primeiro nascimento, você é filho de Adão. Eu estava ali sentado lembrando, aos 17 anos me converti. Eu sempre fui criado dentro da igreja, mas aos 17 anos fui num acampamento. E eu estava sentado assim na frente, o preletor, né? Ele olhou para mim e falou: menino, qual é seu nome? Eu falei: Jaziel. Daí ele falou: mas isso é nome de gente? Aí eu falei: foi meu pai que colocou, né?
Aí ele falou, e como é o nome do seu pai? Eu falei, João. Ele falou, o nome do seu pai não é João coisa nenhuma. Eu falei, caramba, será que eu sou filho adotivo e ninguém me falou nada? Aí ele falou, o nome do seu pai é Adão. Adão? Não tinha nenhum vizinho chamado Adão lá na minha casa. E ele foi, em nome de sua mãe, eu Naí, sua mãe não chama Naí coisa nenhuma. Como assim? Sua mãe chama Eva. E aquela semana então, a gente estudou o livro de Romanos, e daí abriu a minha mente para eu entender que, embora meu pai fosse crente, minha família toda, eu ainda não pertencia à família de Deus e não podia chamar Deus de Pai. Olha que coisa interessante. E Jesus foi que veio nos revelar essa verdade que muda toda a nossa vida. Porque antes de Jesus, o pai, o homem, era dono da família. Fazia o que quisesse com a família. A história da família patriarcal não é muito legal, não. Não é muito legal. Jesus veio e mudou tudo isso. Falou, a família não é patriarcal, mas o pai é o meu pai, é o nosso pai. E dali tudo mudou e Jesus criou a família cristã e a família agora passa a ser sagrada. E então a gente deveria comemorar muito mais a família, o dia do papai, o dia da mamãe, o dia do filho. Tem dia do filho? Não tem dia do filho, né? Vocês podiam criar um dia do filho. Porque diz que os nossos filhos, os filhos precisam dos pais nos primeiros 70 anos de idade. E podia ter o dia do neto também. Dia do vovô tem? Não. Dia do vovô tem. Você está vendo como é? Como a gente pratica injustiça? Muito bem. Eu queria compartilhar da palavra com vocês. Queria dar uma palavra de encorajamento, essa questão da família. Nós estamos aqui não só para falar com os casais, mas falar com a família, que embora esteja sendo inventado uma nova família hoje na sociedade, família de homem com homem, ou mulher com mulher, a gente não sei se pode dizer homem com homem, né? Mas assim, está sendo criado. Sempre houve ataques e Satanás, como ele não tem família, ele não foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem inveja do ser humano, ele tem inveja da humanidade, ele tem inveja de nós, e ele ataca a família. Às vezes ele não consegue atacar o marido, que é forte, ataca a esposa. Às vezes não consegue atacar a esposa, que é forte, ataca o filho. E assim ele quer destruir a família. Em todos esses séculos de história da família, vocês já acompanharam que há uns tempos atrás, esse negócio de casamento é só em papel, isso não vale nada e tal. Mas, e vários ataques. Mesmo assim, todo sábado, milhares de jovens estão se casando. Ele inventou o divórcio, né? Na verdade, o divórcio foi com a queda. Quando houve a queda, houve o primeiro divórcio, a separação. Então, Satanás vem atacando há muitos anos, há milênios, para destruir a família. Mas acontece que foi Deus quem criou a família. Entendeu? E por maiores ataques, e tem alguns resultados, mas Deus preserva. E ainda hoje, em pleno século XX, onde a família está desgastada, onde a quantidade de divórcio é quase 50%, você ainda encontra jovens se apaixonando e querendo se casar e querendo manter família. Eu já fiz alguns casamentos que já terminaram. E eu não sei se o pastor já teve algum casamento que você fez que já teve divórcio. É uma sensação muito ruim. Dá a impressão que a culpa foi da gente, que a gente não soube abençoar direito. E teve um momento que eu falei a Ivone para a Ivone, eu não vou fazer mais casamento.
eu não vou fazer mais casamento. A gente faz o casamento e daqui a pouco o casal está separado. Que história é essa? Mas depois eu entendi que Deus junta, Satanás separa. Então, hoje eu voltei a fazer o casamento, mas aí eu acrescentei uma promessa naqueles votos. Eu prometo ser fiel na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Que mais? Tem mais um. Na alegria e na tristeza. E eu acrescentei um. Na juventude e na velhice. E a primeira vez que eu fiz o cara prometer, ele olhou assim pra mim. Ele teve que dizer, e foi filmado, né? Então, eu sei que não adianta isso, que quando resolvem destruir a família é uma coisa assim diabólica que não é fácil. Jesus já recomendou, já falou disso, que vem as tempestades. Se você não construir sua casa, seu lar na rocha, você perde a família, você perde sua casa. E eu queria compartilhar da palavra com vocês sobre essa questão da família por excelência, a família feliz, a família inteira. Eu sei que todas as famílias têm problemas e dificuldades. Aqui mesmo a sua família tem dificuldade, a minha também tem, a da Ivone, mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a sua família seja sadia, seja um pedacinho do céu, entendeu? Seja alguma coisa que dê alegria nesses poucos anos que a gente tem de vida. Eu gostaria que vocês abrissem o livro de Salmos, capítulo 1. É um texto conhecido e eu queria interpretá-lo à luz da família, à luz do casal, dos filhos e da família. Diz assim no capítulo 1 de Salmos: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Até o versículos 3, porque o 4 vai falar dos ímpios e vai falar do castigo dos ímpios. Oremos mais uma vez. Querido Pai, abrimos agora a Tua palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito venha interpretá-la para nós e revelar na nossa mente a Tua vontade, o Teu recado, e que essa revelação venha a mudar a nossa mente. E mudando a nossa mente, mude a nossa vida e os nossos hábitos. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, alguns sabem até de qual o Salmo 1, né? Tem até uma música: bem-aventurado o homem que não anda. Bem-aventurado o homem que não anda. Que a gente brincando fala que é o melô do paraplégico. Mas, e a gente tem decorado, eu decorei o texto e tal. E às vezes quando você decora o texto, você perde a mensagem, porque a Bíblia, ela é viva, misteriosamente é viva. É um texto que fala, tem 2, 3 mil anos, 4 mil anos, e até hoje ainda fala com a gente. E naturalmente a gente conhece esse texto, e esse texto ele foi produzido provavelmente por Davi. Eu queria, antes de examiná-lo, mostrar o contexto que foi produzido esse texto aqui. Vocês sabem que Deus fez a humanidade, fez a família, houve a queda,
que veio estragar tudo. A primeira família foi muito prejudicada, o irmão mata o irmão e o casal perde. E toda a história da humanidade é uma história de tragédias a partir dali. Mas Deus está sempre usando uma família, usou a família de Noé para salvar a humanidade. Depois usou a família de Abraão, chamou Abraão, disse: Abraão, eu vou dar um herdeiro, conte as estrelas do céu, conte os grãos de areia da praia, eu vou fazer sua família assim, você vai abençoar as nações, o seu descendente vai abençoar todas as nações. Naturalmente Abraão pensou que seria Isaac, mas todo o Velho Testamento aponta para Jesus Cristo. O herdeiro de Abraão seria Jesus Cristo, aquele que iria abençoar todas as nações. E então Deus reúne a família de Abraão, dali forma um povo, e era um povo baseado nas famílias, os clãs, as tribos, e prometeu uma terra especial, Canaã, né, que é Israel agora, no centro de toda a civilização da história do mundo. Colocou o povo ali, com muito sacrifício, mas sempre protegendo. E aquele povo simples, humilde, era para servir de testemunho de Deus como Pai que tem uma família. Israel é a família de Deus, é o povo de Deus. E era para todas as nações olhar para Israel e fazer a seguinte pergunta: por que esse povo, que não é rico como a gente, que não tem posses nem exército, que não tem tantas terras grandes, mas é um povo feliz? Os maridos vivem felizes, as esposas, os filhos, eles se amam, eles se respeitam. O que é que eles têm que a gente não tem? E a resposta seria: eles têm Javé, Yahvé, eles têm Deus, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Entendeu? Era essa a resposta simples. Mas acontece que ninguém é perfeito. Então o povo de Israel, embora estivesse ali, sendo cuidado por Deus, ele tinha altos e baixos. Uma hora estava lá em cima, de lua de mel com o Senhor, outra hora estava recebendo castigo, disciplina. Inclusive teve uma época que foram expulsos para outros lugares, depois voltaram. É uma história de tristeza até a vinda de Jesus Cristo. E aqui eles estavam passando por um momento de depressão, de tristeza. E o salmista detecta por quê. Aconteceu o seguinte: eles foram colocados geograficamente, estrategicamente, num lugar onde todas as nações iam conhecer. Naquela época, as civilizações, eles não tinham shopping center, eles tinham caravanas. Então as caravanas levavam todos os produtos do país. Então lá o norte descia para o sul, para o norte da África, e o Egito e todas aquelas outras nações ali subiam em caravanas para vender seus produtos, e passavam bem pelo meio de Israel. Aquele rio Jordão, onde Jesus subia e descia para Nazaré, hoje é Nazareno, vocês já estudaram isso, Jesus de Nazaré, ia para Nazaré, descia para Jerusalém. O caminho era um caminho agradável, né? As margens do rio Jordão. E as caravanas passavam ali. E eles levavam naturalmente todos os produtos. E o povo de Israel era um povo seminômade e sem muitas posses. Eles tinham a riqueza da terra, a terra que Deus prometeu, era uma terra fértil que manava leite e mel. E passavam aquelas caravanas com aqueles produtos, e agora você tem que usar a imaginação. Então as mulheres viam as manequins passando com os tecidos, com os perfumes, com as joias.
ficava pensando, nossa, que coisa, se eu tivesse aquele vestido ali, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquela joia, olha o cheiro, que coisa agradável. E os homens também não ficavam por menos, eles ficavam olhando ali, o cara passando com aquele camelo árabe, entendeu? Importado, 0 quilômetro, aqueles cavalos, e eles falam, nossa, se eu tivesse um cavalo desse, se eu tivesse um camelo desse, eu me sentiria mais homem, eu me sentiria mais feliz, aquela coisa toda. E não era só essas coisas materiais, o pior de tudo é que eles levavam seus deuses também. E o maior deles, o mais conhecido, o mais famoso, era Baal. E tinha um Baal grande, tinha as miniaturas, os chaveirinhos de Baal, os santinhos, os Baalins. E Israel vê, pô, eles podem carregar o Deus deles, olha, eles podem carregar. E eles vendiam, e eles compravam os deuses. E aí eles começaram a invejar aquelas outras nações. Isso com o longo dos anos ali, e foram deixando de render, de reconhecer que Deus era o Deus verdadeiro, que Deus era o Deus Pai, era o Deus Família. E quando fala do homem aqui, o homem é o pai de família, que o homem representava toda a família. Se o homem era abençoado, toda a família era abençoada. Se o homem fazia coisa errada, toda a família era castigada. Então ele vai dizer, olha, vocês estão deprimidos, vocês querem acabar com essa depressão, vocês querem acabar com essa infelicidade de vocês, então eu vou dar receita. Em primeiro lugar, vocês não podem seguir a vida, andar no conselho dos ímpios. O ímpio para o salmista é aquele que não crê em Javé, não crê em Deus, ele crê em Baal, ele crê num Deus falso, ele crê num Deus que não é verdadeiro. Isso é o ímpio. Nessa época não tinha ateu, todo mundo acreditava em Deus. Eles tinham, tudo para eles era Deus. Tinha um panteísmo, que era Deus da natureza, Deus do sol, Deus da lua, dos animais, para eles tudo era Deus, Deus de todo tipo. Não tinha quase ninguém ateu, porque hoje, por causa da filosofia, tem gente que não acredita em Deus, mas é difícil não acreditar em Deus. Então o ímpio justamente era aquele que não acreditava em Javé, acreditava e fazia propaganda e dizia como é que deveria ser a vida. E alguns pais de famílias, ou maioria, estava seguindo o conselho dessas pessoas que não criam em Javé. Por isso que havia muitas revoltas, mesmo no povo de Israel. E para Deus é importantíssimo que você creia nele não é como Deus Todo-Poderoso, é como o único Deus. Não existe outro Deus. Não existe outro Deus. E quando você não crê nele como Deus, você coloca alguma coisa ou alguém no lugar dele, ele é como uma traição, é como um adultério. Deus tem esse relacionamento de marido e esposa com a gente. Para ele, quando você deixa de crer nele, é como se você estivesse traindo. Ofende a Deus isso. E eles então começaram a ofender a Deus, seguindo o conselho do ímpio. Ele diz, olha, não se deter no caminho dos pecadores, de quem faz só coisa errada, só pecado. Vocês são minha família, vocês têm que fazer as coisas certas. As coisas certas, vocês não podem fazer coisas erradas. E eles então ficavam vendo aquela caravana, que o caminho deles é muito bonito, é colorido, mas olha o final, olha a violência, olha o que eles praticam. Não fique parado no caminho deles.
E é uma progressão, e no fim ele diz: não se assente na roda de escarnecedores. O escarnecedor é aquele que é religioso, que acredita num Deus, mesmo até, no caso, aqui Israel, acreditavam em Javé, mas os escarnecedores são os religiosos que têm um Deus que não tem nada a ver com a vida deles. Eles adoram Deus, mas essa adoração é uma cerimônia religiosa. Então eles se reúnem para adorar a Deus, mas quando eles saem dali, da presença desse Deus, a vida deles não tem nada a ver. Eles fazem o que eles querem. Então esses períodos que eles estão diante de Deus, sentados adorando, eles estão escarnecendo. E Israel começou a fazer isso, começou a escarnecer de Deus. Por quê? Eles se reuniam aos sábados para adorar a Deus, para cantar, mas na verdade aquilo era um escárnio, porque ao sair da presença de Deus, eles iam viver a vida que eles queriam, e não a vida que Deus queria. Isso é escarnecer. Eu estou dizendo isso porque hoje nós somos tentados a agir assim também. A igreja brasileira e a igreja cristã em geral, nós transformamos a igreja cristã em religião. A gente fala que a religião é a religião budista, a religião árabe, mas o cristianismo também virou religião de uma certa forma. E a tentação nossa é muito grande de andar nossas vidas, pautar nossas vidas pela filosofia do ímpio, daquele que não crê, não é temente a Deus, não obedece a Deus. O nosso país tem uma cultura, essa cultura ela antes era passada através das escolas, agora a cultura é toda passada através da mídia. E os nossos filhos e nós fomos afetados por essa mídia. E essa mídia, em geral, está na mão do ímpio. E vai passando os princípios da vida. Como é que você deve ser um negociante? Como é que você deve ser um profissional? Como é que você deve ser um marido? Como é que você deve ser uma esposa? Como é que você deve ser um filho? Como é que deve ser a família? Você quer saber como é que a mídia ensina como deve ser a família? É só assistir Amor à Vida. A novela anterior, qual que era? Famosa também? Mas tudo que a família está destroçada. Coisa de louco. E a gente, sem perceber, estamos copiando, estamos imitando. Então, nós como igreja, para a gente ser a micro-sociedade, diz que a micro-sociedade imita a macro-sociedade. Vocês lembram que alguns anos atrás não tinha divórcio no Brasil, não tinha divórcio no Brasil. Uma pessoa na igreja que se divorciava era um maior escândalo, era a pessoa quase que era expulsa da igreja. Aí veio a lei, o divórcio no Brasil, aí a igreja começou a aceitar o divórcio. Lembra disso? Aí daí já uma pessoa divorcia, gente e tal. Agora, os pastores podem também ser divorciados, às vezes casados segunda, terceira vez. Não estou aqui dizendo que sou contra segundo casamento, terceiro casamento. Eu estou dizendo como que a influência da macro-sociedade vem para a micro-sociedade. Presta atenção, não pode escrever. Hoje a sociedade está fazendo a propaganda do homossexualismo, certo? A gente aceitar o homossexualismo é uma coisa natural, é uma opção sexual, etc. Na igreja a gente não aceita ainda isso. Para nós é pecado e ponto final. Mas não duvide que os filhos de vocês vão viver numa igreja onde isso vai ser normal. Vai ter a classe dos homossexuais. Vamos dividir a classe, lá é a classe dos homossexuais. O banheiro, aquele banheiro ali é o terceiro banheiro. Mas tem que ter 4 banheiros, né? Porque... E nos Estados Unidos já tem igreja que tem os pastores homossexuais, assumidos e respeitados.
Então, isso que está aqui não é coisa do passado, não. É coisa do presente. E se nós não abrirmos os olhos para essa nova família que está se criando, essa sociedade vai desandar. Agora, é claro que esse negócio, eu estou falando do homossexualismo, isso não é de hoje, isso os gregos já viviam assim. Mas eu estou dizendo sobre a questão da família, essa coisa sagrada que Deus nos revela. E então o salmista diz: não façam isso. A tendência nossa também é fazer isso. Quer ver? Muitas vezes você vem aqui, a gente canta esse louvor bonito, a gente está louvando a Deus, a gente está pensando que está adorando a Deus, mas nós estamos escarnecendo de Deus. Porque daqui a pouco a gente termina e você sai daqui e vai viver sua vida durante a semana que não tem nada a ver com aquilo que você ouviu, que você falou, que você cantou aqui dentro do templo, entendeu? E é claro, vem as consequências. Eu fico pensando, com a palavra de Deus, com toda a revelação que Deus deu, o Novo Testamento, Jesus Cristo, o Espírito Santo, por que ainda a gente tem tantos problemas dentro da igreja, nas famílias? A gente tem que estar sempre orando e batendo. Qual é a dificuldade da gente de crer e tomar posse disso? E Deus é o nosso Pai, nós somos família, e Deus nos transforma, e Deus nos muda, e Deus nos faz felizes. Por que as nossas famílias não são felizes? Por que os nossos filhos não são bem educados? Por que os maridos não se parecem com Cristo? Por que as esposas não são como a igreja, a noiva de Cristo? Por que tem tanta dificuldade na nossa casa, no nosso lar? São livros e mais livros e sendo escritos, e a gente tem trabalhado com casais. Eu e Ivone, a gente acompanha alguns casais que a gente olha, tem tudo para ser feliz, tem tudo para ficar rindo o tempo todo, só assim, ó, não precisa nem trabalhar, só ficar. Mas vocês acreditam que é tanto problema, estão se separando, já se separaram, e fica ali a coisa. Com os jovens a mesma coisa. Israel passava tudo isso. E isso é a questão do relacionamento com Deus. Você tem que saber quem é Deus e o que Ele faz. Nós, infelizmente, hoje estamos vivendo essa teologia da prosperidade, teologia da batalha espiritual, que eu fico pensando, como nós, pastores, líderes espirituais, nós não percebemos a revelação do Evangelho. Batalha espiritual. Satanás, de repente, ganhou poder. Isso é antigo. Isso chama-se eufictonia. Tem um Deus grande e tem uns deuses pequenos. Tem uns deuses pequenos. E Satanás é um deusinho pequeno, menorzinho. Mas tenha cuidado. E os irmãos ficam morrendo de medo de Satanás. E demônio, a gente acredita mais nos demônios. E demônio, dá microfone para o demônio. Eu gosto dessa igreja porque me dá microfone. Eu posso falar. E é bacana eu colocar medo assim em vocês, porque aí vocês dependem de mim. Sendo que o Evangelho dá liberdade. Ser livre. Jesus falou, é isso aí. Vocês não estão satisfeitos, podem ir embora. Podem ir. Eu não vou fazer manipulação, vou medo em vocês me seguirem, não. O Evangelho liberta vocês são livres, é graça. Não é lei. Vocês não são obrigados. É graça. Mas a igreja evangélica brasileira vive com essa teologia de medo de demônio. Satanás não pode tocar na gente sem autorização por escrita de Deus com firma reconhecida. É para onde você chegar, onde você chega. Quem tem que ter medo, quem tem que sair, quem tem que pôr o rabo entre as pernas e sair é o Didi, é o diabo.
Você não sabe a autoridade que você tem, você não sabe o Deus que você tem, você não sabe quem mora dentro de você. Teologia da prosperidade. Tudo tem na base da troca, toma lá, dá cá. Você dá grana aqui e Deus libera a bênção. Isso não existe. Isso não é bíblico. Não tem graça aí. A graça é, nós não merecemos nada. E temos tudo. Deus não vai dar. Não vai dar. A gente gosta de ficar, olha, você quer a bênção, venha. Não veio ontem, não recebeu a bênção. Venha hoje, vai receber. Aí domingo que vem receber a bênção. E a gente é tentado, mesmo nós líderes, pastores, nós somos tentados a negociar. Mas isso não é o evangelho. O evangelho você já foi abençoado. Você tem que dar agora, entendeu? Não é para receber, não. Você já recebeu. Deus não tem mais nada para dar. Ele já deu o filho dele. Quem tem o filho tem tudo. Essa foi a revelação que Davi recebeu também no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Quer fazer um teste? Se você entendeu quem é Deus mesmo? Tem shopping aqui em São Carlos? Então faz um teste simples. Teste simples. Vai lá no shopping, anda pelas lojas, vê tudo loja, aí volta na saída, vira e fala assim, não preciso de nada disso para ser feliz. E daí você entendeu quem é Deus. Porque Satanás tem mudado isso, tem mudado o valor das pessoas. As pessoas não têm valor, quem tem valor é o material, é a grana, é o vil metal. Isso é um Deus, é uma entidade chamada Mamon. Jesus chama isso de uma entidade, onde você valoriza mais os bens materiais do que as pessoas. Para Deus o valor é as pessoas. Ele é dono do ouro e da prata. Ele valoriza você. Ele nos valoriza. Para Ele você vale mais do que o mundo inteiro. Quando é que você vai entender isso? Quando é que você vai tomar posse disso? Quando isso vai entrar na sua alma, no seu espírito? Quando é que o Espírito Santo vai revelar isso para você? Porque se o Espírito Santo revela isso para você, você muda, você é outra pessoa. Você é outra pessoa. Eu sei que a gente vive numa sociedade deprimida, a gente tem que tomar remédio. Eu tomo remédio para dormir, depois tomo remédio para ficar acordado. Essa sociedade pós-moderna. E a coisa vai piorar. Mas Deus nos colocou aqui para protestar. Por isso somos protestantes. Para dizer, não existe felicidade. A vida é um inferno. A filosofia, a vida é um inferno. Há muito sofrimento, claro, tem dor, tem sofrimentos. Mas o cristão faz de uma tempestade um copo d'água. Falar em copo d'água, está aqui. Nós tornamos um cristianismo uma religião formalista, sério, a gente não pode brincar. Hoje ainda tem uma certa liberdade, mas eu sofri muito na minha igreja, porque era o culto era um silêncio sepulcral na santa, como é que é as palavras, presença beneplácita de Deus. Pode virar. Você está rindo de quê? De deboche? Isso, meu irmão. Na presença de Deus você não pode dar risada, você não pode ficar se mexendo. Entendeu? Que isso? Deus carrancudo, eu pensava, eu imaginava Deus assim, sentado no trono dele, olha, Jaziel, eu ainda te pego, safado, sem vergonha. A gente vai criando uma imagem de Deus que não tem nada a ver. Imagina Jesus, homem, ali com os discípulos. Ele era homem, ele se divertia, ele bebia até vinho. Ia às festas, contava piada, se divertia. As melhores piadas são piadas judaicas, até hoje. O humor judaico é humor fino.
Mas o nosso Deus é um Deus carrancudo, um Deus que só vê o... Oh, eu estou vendo seu defeito, viu? Eu estou vendo vocês pegarem. E a gente morre de medo. Quando eu disse, que isso? Quem falou que eu sou assim para você? Eu sou um pai amoroso. Eu quero que você sente no meu colo. Eu quero que você me chame de papai. Eu quero que eu seja o primeiro a saber. Você não precisa me contar, eu já sei, mas eu quero que você me conte. O que está acontecendo com você? Me conte. Não é que eu não sei, eu sei tudo, mas eu quero que você me conte. Você me peça. Eu vou dar sem você pedir, mas eu quero que você me peça. E o povo estava assim nessa base. E então ele diz isso, né? Olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, esse antes é, pelo contrário, antes, a sua satisfação, o seu prazer, a sua alegria, a sua realização está na lei do Senhor. E qual é a lei do Senhor? Quando perguntaram para Jesus, né? Senhor, qual é a lei? Resume aí a lei. Qual é o mandamento? Jesus falou o quê? Amarás ao teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E a consequência disso é que você vai amar o seu próximo como você tem um amor a si próprio. É o que acabou. Mas não tem, mas e o carro? E a casa? E a herança? E a grana? Ame a Ele de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu corpo. Se você fizer isso, aí você vai. Até seus inimigos não vão ser mais seus inimigos. Quanto mais seus parentes, seus irmãos, seus filhos, sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu tio, sua sogra. Um milagre acontece. Você fala, sogrinha querida, sem hipocrisia. Antes, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Meditar quer dizer ruminar, não é só ler, não é só decorar, não é só aprender intelectualmente, não. É tirar a vitamina do que está aqui. O que nos alimenta não é a comida, são as vitaminas que a gente come. Por isso que quando come bobagem sem vitamina, a gente engorda e fica doente. A palavra de Deus é alimento, é carne, é sangue. Jesus disse, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Então, tem mais 10 minutos, pastor, me deu, tá? Ele vai dizer, olha, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, queridos, a gente precisa conhecer, porque a gente só tem esse documento aqui. Claro que tem o Espírito Santo que nos revela a vontade de Deus, mas nos revela através da palavra. A gente precisa conhecer. Eu sei que tem teologia, mas e a gente tem que aprender. Nós não vamos obedecer aos usos e costumes da Bíblia, não é isso que Deus quer, senão a gente seria judeu. Negócio de usar véu na cabeça, usar roupa assim, usar assim, não pode isso, não pode aquilo, isso aí não tem nada com santidade. É você cavar e meditar e ver qual é a vontade de Deus aplicada na sua vida. Porque a tendência nossa é a lei. Ó, Deus disse isso para todo mundo. Mas o que Deus disse para você pessoalmente, particularmente? Você é especial como pessoa para Ele.
E está aqui, o mesmo texto que diz uma coisa para você, diz outra coisa para aquele lá. Esse meu texto aqui para você, eu quero dizer isso. Agora para você não é isso não, é o contrário. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo para nos revelar. Nós não temos o evangélico, a igreja nazarena, quer que todos pensem assim. Os presbiterianos, todo mundo tem que acreditar na predestinação. Todo mundo tem que batizar seus filhos quando tem pequeno. Todo mundo tem que batizar seu filho só depois dos 12 anos. Todo mundo tem que acreditar no batismo do Espírito Santo. Todo mundo tem que falar em línguas. A gente cria uma religião. Mas a palavra de Deus, ela é viva para cada pessoa. E ela fala, você lê. Quando você lê, você tem que sentir Deus falando com você. Mostrando coisas boas e mostrando coisas ruins. E para terminar, ele diz assim, olha. Ele será como a árvore. Quem faz isso, será como a árvore. Mas não quero ser árvore. Eu falo, não, mas não é árvore. É aqui a linguagem é poética. Ele será como a árvore. Porque a árvore nessa época era muito importante. Você lembra da árvore no jardim do Éden? Você pode comer de todas as árvores aqui, todos os frutos aqui, inclusive essa aqui. Não está escrito, mas ele quis dizer, olha, essa aqui que é a árvore da vida. Eu quero que você coma dessa árvore da vida, é a árvore da vida. Mas dessa aqui você não coma. Justamente foi aquela lá que a gente foi comer. Cansamos. Ele vai dizer, será como uma árvore. Mas não é qualquer árvore. Olha, vê aqui. Será como uma árvore plantada. Olha para a tua vida. Se você entender só isso, já valeu a pena você vir hoje à noite aqui. Você como árvore plantada, o que quer dizer isso? Quer dizer que você não nasceu por acaso. Não foi um acidente. Eu quase nasci por acaso, porque quando eu sou o 9º filho, eu sou o caçula. Quando eu nasci, mamãe já estava tomando anticoncepcional. Quase que eu não nasço. Meu irmão mais novo não nasceu, por exemplo. Com camisinha, com os anticoncepcionais, com a pílula do outro dia, quem é que decide quem nasce e quem não nasce? Somos nós. E aí a gente pensa assim, não, por que eu moro em São Carlos? Por que eu nasci homem e não nasci mulher? Por que eu nasci mulher e não nasci homem? Por que eu nasci nesse século? Podia ter nascido há 500 anos atrás, ou daqui a 500 anos. Por que eu sou quem sou? Por que essa cara? Por que a minha profissão? Você já pensou essas coisas ou nunca pensou? Você nunca teve crise de identidade? Você nunca teve crise de existencialismo? Muitas vezes a gente não fica pensando, mas o que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Vocês não sabem a angústia que isso dá. Quando a vida não tem sentido, você não sabe por que você vive. E aqui o salmista está dizendo, você será como uma árvore foi plantada. Alguém plantou você com um objetivo. Essa árvore foi plantada aqui. Como arquiteto, ele faz esse desenho, tudo com essas janelas aqui, esse negócio aqui tem uma função. As tomadas, eu estou vendo aqui, não está terminado, mas olha, já planejaram tudo. Ó. Cadê os fios que estavam pendurados aqui? Eu estava vendo os fios pendurados aqui, e certamente eu falei, o que será esses fios? Os fios pendurados aqui, agora não estou vendo. Ah, são esses aqui, né? Aqui, ó, está vendo? Quer dizer, foi plantado com um objetivo, não nasceu por acaso. Você será assim. Eu já tive crise existencial, por quê? Porque eu sou nordestino. Meu pai faleceu, eu tinha 12 anos, e nós viemos para São Paulo, e naquela época gozava-se muito dos nordestinos. E eu me senti rejeitado.
senti humilhado, revoltado, fiquei violento, porque todo mundo ridicularizava de mim. E eu pensava, ficava revoltado contra Deus. Por que Deus me fez nascer em Recife? Podia ter nascido em São Paulo, em Nova York, em Paris. Ser francês? Não, francês não. Brincadeirinha. Nasci em Buenos Aires, da Argentina. Não, esse aí também não. Entendeu? Por que você nasceu onde você nasceu? Vive aqui em São Carlos. Sabe quando o Espírito Santo dá um clique? Caramba! Então eu sou o que eu sou, eu estou onde eu estou, eu faço o que eu faço porque tem uma razão de ser? Tem uma razão de ser. Não foi papai e mamãe que decidiu, não foi fulano que decidiu, não fui eu que decidi. Não. Foi Deus que decidiu. Foi. Peraí, então a razão de ser de eu estar aqui? Uma razão está aqui, ó. Como uma árvore plantada. E plantada aonde? Aonde foi plantada? Junto a ribeiros de águas. Porque o que mais uma árvore gosta, a vida dela depende de água. Se o solo é seco, ela morre. Ou seja, ela precisa de água para ter vida. E o salmista está dizendo, Deus me plantou num lugar onde tem ribeiros de água. E aí você fala assim, mas pastor, cadê os ribeiros de água? A minha vida é seca, não estou vendo ribeiros de água. O ribeiro de água é justamente a sua família, são seus filhos, seus parentes, é a igreja aqui, é o seu trabalho. Mas você não consegue ver, porque você não tem essa revelação de quem é Deus, de quem é você, e de onde você foi plantado. Na hora que o Espírito Santo te revelar, você começa a ver as coisas, e você começa a dar valor a isso, entendeu? De repente aquela mulher chata, que você fala, essa mulher, não sei como é que eu fui casar com ela. Você fala, nossa, como ela é bacana. E você fala, meu marido, o senhor está falando porque o senhor não conhece meu marido, é um mala, mas mala é uma coisa tão bonita, mala, né? Tem mala com rodinha, tem mala com zíper, entendeu? De repente, Deus revela a você que você tem o melhor marido do mundo, e você passa a respeitá-lo, a não criticá-lo mais, e aí ele muda, e caramba! Rios ali, riachos de água viva estão ao redor de você, você não vê. A maioria de nós somos ingratos. A gente pede as coisas a Deus, Deus dá e a gente não agradece. Aliás, a gente só agradece pela sua respiração. Você agradece por seu... Faz quantos anos seu coração está batendo? Sabe quantos anos ele está batendo? De graça. A gente não agradece pelas mínimas coisas que são milagres, verdadeiros milagres. Quantos você conhece que já morreu? Câncer, gripe suína, já foi babau, e você está vivo ainda aqui. Eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida. Estou vivo e com saúde, porque podia estar vivo e doente. Mas quando que a gente agradece a Deus por isso? Entendeu? E é claro que você vai ter dificuldades, é claro que você vai ter problemas. Você não é grato. Rios de água viva, que no devido tempo dá o seu fruto. Então, olha aí, vai contra toda essa teologia que está aí. Você foi feito para frutificar, para dar fruto, para abençoar. Não é para ser abençoado, não. Deus não fez ninguém para ser abençoado, não. Deus fez você para lhe abençoar. Ele já lhe enriqueceu, Ele deu saúde a você, Ele deu vida a você, Ele deu o Evangelho para você, Ele deu o Espírito Santo para você, Ele deu tudo para você abençoar. Dá fruto, você dá fruto. Quantos frutos você dá? Quantas pessoas você já ganhou para Cristo esse ano? Quantas pessoas você já abençoou, já dividiu o seu salário, seu dízimo? Quantas pessoas você já orou, já deu uma palavra de encorajamento? Quantos você já frutificou? E tem alguns de nós que é tão egoísta que quer viver sozinho.
Quando você estava falando para os casais, você quer viver sozinho, vai para o inferno, lá é seu lugar. Mas você vai ficar sozinho a eternidade. Ninguém vai te perturbar. Agora o céu é lugar de relacionamento, de dividir. A família é lugar de dividir. Os filhos, os adolescentes. Adolescente é uma verdadeira lixa, né? Um verdadeiro. Você está, né? Adulto, você não quer saber. Vem um adolescente e. Nossa! É a lima de Deus para tratar com a gente, são os adolescentes, né? Entendeu? Mas você esqueceu que você foi adolescente, você deu trabalho para seu pai também. Esqueceu? Esqueceu, né? Esqueceu o tanto que seu pai teve paciência com você. E agora não tem paciência com o seu adolescente? Você foi feito para frutificar, para dar. A gente só pensa em receber. Senhor, venha a nós o vosso reino na terra. Quando o evangelho é de você, é para dar. Toma. Mas eu vou ficar sem. Pode dar. Eu multiplico. Pode dar. Mas eu vou ficar sem. Dê. Eu fico imaginando como é que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Né? Só tinha 5 pães. E era 5 peixes, mas o moleque comeu 2, ficou só 3, né? 2, aliás, comeu 3, ficou só 2. 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus simplesmente pegou. Obrigado, Senhor. Pedro, agora distribui. Como distribui? Pedro, distribui. Mas como distribui? Não vai dar para ninguém, não vai dar nem para o senhor, quanto mais para nós 12. Não é para nós, nem para mim, nem para os dois, é para todo mundo. Mas como para todo mundo? Pedro, dê! Aí, né, Pedro falou, por mim eu não daria, mas pela tua palavra, como ele fez na pesca também, né, eu vou lançar a rede. Aí ofereceu, os caras foram. Primeiro pegou um pedacinho, que nem na Santa Ceia, pegou um pedacinho. Não, pode pegar à vontade. Não, obrigado. Foi cair a ficha depois. Quando ele foi vendo que tirava e não acabava. Tirava e não acabava. E eu imagino os lados de trás, né? O que está acontecendo aí na frente? Não vai chegar aqui. Não vai chegar para mim. Mas você está lidando com quem? Você não está lidando com o homem, não. Você está lidando com Deus. Está lidando com Deus. Com o que fez tudo. Com o que fez o peixe, que fez o pão, fez o trigo. Dá o devido fruto no tempo. Dá o seu fruto no devido tempo. Devido tempo significa fruto que tem semente, que se multiplica. Nesse fruto estéril que tem agora, nem sei o nome, não lembro agora o nome, transgênico, né? Não tem semente, não se multiplica. Você dá fruto que se multiplica, você foi feito para se multiplicar. Multiplique-se. Quero que você se multiplique. Mas vai acabar. Está no seu DNA. Eu fiz você. Está no seu DNA. Você se multiplica. Não vai acabar. Não vai acabar. Sou eu que estou falando. Estou terminando. Olha bem. Agora, cuja folhagem não murcha. Que isso? Desde quando folha não murcha? A folha murcha, fica velha, cai e morre. Está falando aqui de gente. O que quer dizer isso? Por que a folhagem não murcha? A folha, quando está verde, significa o que? Vida, esperança. E quando a gente é jovem, a gente é cheio de vida. Estava vendo o pessoal do som aqui tocando, aquele cantor ali. A gente, esportes radicais, derrubar tudo, vamos fazer tudo. Depois a gente vai ficando mais velho, mais adulto. Não é bem assim, calma. Esse barulho todo aqui, esse louvor. Vou fazer uma coisa mais suave. E a gente vai envelhecendo, aí fica passando 60 e. Vai fazer. Murchou. Morreu. E morre outras coisas também.
O salmista está dizendo, a folhagem não murcha. João tinha 90 anos. Alguém aqui tem 90 anos? Alguém aqui tem 80 anos? Caramba. Alguém aqui tem 70 anos? Uma. Mais alguém? Duas. Ah, graças a Deus. Alguém aqui tem 60 anos ou mais? Ah, mais dois ali, um aqui. Ah, como é que está a folhagem de você? Murchou? Está murcha, pastor? Você conhece o rebanho? Eu não conheço. Murchou? Eu digo murcha sim, o cara fica rabugento, não quer saber mais de nada. Vamos não, hoje eu quero comprar uma cadeira de roda. João, 90 anos, perturbou tanto o Império Romano que eles não podiam matar, porque eles respeitavam os mais velhos daquela época. Aí colocaram ele sozinho na ilha de Patmos, 90 anos. Não tinha óculos, mas ele viu. Acho que não tinha Parkinson, porque ele escreveu. E o Espírito Santo revelou para ele o Apocalipse. E ele escreve o Apocalipse. 90 anos. Isso quer dizer o quê? Você está lidando com o que você pensa que vocês estão lidando? Você acha que esse homem aqui, esse João, é um religiosozinho? É um fanático? Esse é meu servo. Esse é meu servo. A folha dele não fica murcha, não. Só quando eu determinar, só quando eu disser. Então, pelo amor de Deus, vai ficando mais velho, tem que ficar melhor. Tem que ficar melhor. Tem que ficar muito mais disposto. Entendeu? Tem que ter mais esperança. Tem que topar mais as coisas. Mas a gente, humanamente, é o contrário. Você vai ficando velho, vai ficando mais. O salmista está dizendo isso é porque você não sabe quem é Deus. Você é um religioso apenas. Você conhece a religião. Você não conhece Deus. Você não conhece realmente Jesus Cristo. Você não conhece realmente o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai turbinar você. E para terminar, olha, não sou eu que estou falando, é Davi, e não é só Davi, é o Espírito Santo, é Deus que está falando. E tudo quanto ele faz, não sei se sua tradução diz isso aí. Você tem outra tradução aí? Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Como é que diz? Tem a outra tradução aí? Prosperará. Tudo. Viu? Como é que é o nome? Esqueci. Cadê a Ivone? Minha auxiliar. A Ivone já levantou porque ela deve estar uma arara comigo que eu estou demorando demais. Mas o pastor falou até 9h30, Ivone. Como é teu nome? Daniel, né? Daniel, isso aqui é para você. O Daniel confessou uns negócios para nós. Tudo quanto ele faz. Não é algumas coisas. A gente muda alguns textos bíblicos. Quando a Bíblia diz tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, a gente diz, não, esse texto não está certo. O texto certo é quase tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Porque tudo é muita coisa, tudo é tudo, nada é nada, sempre é sempre, nunca é nunca. Aqui está dizendo tudo quanto ele faz será bem sucedido. Sabe o que quer dizer isso? Na minha interpretação, pode ser que eu esteja errado, é que é o seguinte: se você conhecer a Deus, meditar na sua palavra, ter esse relacionamento com Ele, você terá uma vida como Ele descreve aqui. E tem mais: o que você fizer, eu estou dentro.
Pode escolher. Ah, mas a vida, como é que eu faço? Eu vou pedir a opinião de Deus, a vontade de Deus. Mas pastor, preciso que confie, um anjo tem que me aparecer no pé da minha cama e dizer: vá, meu servo, não tenha medo. E eu já disse, eu já mandei meu anjo, já vai, faz. Só que a gente vive tão com a cabeça, nossa cultura é tanto de pecado, que quando a gente está antes da cruz é o seguinte: não faça nada. Se você fizer, você está errando. O que você fizer, você está errando. O que você fizer, você está pecando. Não faça nada, não pense, não abra a boca. Você está pensando agora, está pensando bobagem. Então a gente vai se acostumando. Não posso fazer nada, não posso fazer nada, porque se eu me virar, eu erro. Se eu me virar, você esquece que você não está antes da cruz, você está depois da cruz, você está depois da ressurreição. O túmulo está vazio, Ele ressuscitou para que você tenha vida e vida em abundância. Antes você rastejava-se no chão como uma serpente, mas agora você não é mais filho de Adão, você é filho de Deus. Você agora bate asas e voa. Por que você está vivendo essa vidazinha medíocre? Até quando? Por quê? Porque você gosta? Bom, se você gosta, tudo bem. Porque tem gente que gosta de sofrer. Tem gente que gosta, ai, adoro uma dor, ai, me belisca, ai, me enfia a faca, que eu gosto de sentir uma dor. Mas tem gente que é doente emocionalmente, é doente psicologicamente e gosta de sofrer. Mas Jesus veio para nos curar. É claro que Ele veio para os doentes, porque todos nós somos doentes, fomos doentes. Mas Ele veio para nos curar. E Ele cura qualquer enfermidade. Qualquer enfermidade. E mesmo doente, doença não é maldição, não. Porque Ele veio para os doentes. Deus queria que vocês... Eu sei que muitas vezes a gente fala assim: ah, pastor, eu quero dar meu testemunho, eu quero dar um testemunho, eu quero dar um testemunho, eu quero dar um testemunho. Ah, eu recebi um emprego, eu estou no emprego, eu fui aumentado, ah, eu fui curado. Eu fico pensando assim, quando que a gente vai chegar, pastor, deixa eu dar um testemunho. Gente, olha, eu fui abençoado, fui mandado embora do emprego. Eu fui abençoado porque tudo que acontece comigo é bênção de Deus. Gente, eu fui abençoado porque eu tenho uma dívida que eu não posso pagar. Olha que bênção. Pastor, o senhor está doido? Não, é aqui, ó, Evangelho. Então, no casamento, no altar, você não falou? Na tristeza, na alegria, na riqueza e na pobreza, seu fiel? Você é fiel à sua esposa na pobreza, mas para Deus não. Quando a coisa está ruim, você Deus não tem me abençoado. Como eu tenho abençoado? Eu tirei seu emprego justamente para lhe abençoar, porque você estava confiando no seu emprego, no seu salário, no seu dinheiro, nas suas posses, e me abandonando. Eu estou te abençoando. Já pensou quando a gente chega, vou contar uma bênção? Gente, fiquei doente. Deus me abençoou, pôs uma doença em mim. Como assim? Esse é o testemunho de Jó. Entendeu? Mas Senhor, o que é que o Senhor fez? Eu lhe abençoei, porque eu lhe dei saúde e você se afastou de mim. Você começou a viver sua vida própria, de tomar suas decisões. Então eu falei: verme, entra lá no André, né? André? Daniel, Daniel, eu vou pôr você doente agora, eu vou orar para Deus mandar uma doença para você. Entra lá. E o Daniel: pastor, o que aconteceu, pastor? O diabo, pastor, pôs essa doença. Glória a Deus. Como o diabo? Fui eu que pus essa doença nele, para abençoá-lo, para ele depender de mim. Entendeu? Aí, meu irmão, você se torna uma pessoa perigosíssima para o diabo. Você se torna como um terrorista. Como é que o cara enche de
dinamite e simplesmente chega assim, tchum. Quem é que vai dominar um cara desse? Quem é que vai controlar um cara desse? Entendeu? Pois nós cristãos, guardando as devidas proporções, somos assim. Satanás não faz o que quer com a gente, não. Agora Deus faz o que Ele quiser. O que é que o Senhor quer? Eu aqui, pode contar comigo. Porque eu sei em que mãos eu estou. Eu conheço o Senhor. Eu sei o que acontecer comigo, o Senhor está de olho em mim. Nada, não cai um fio. Cadê os carecas? Cadê os carecas aqui? Você sabia que não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem autorização de Deus? Você acredita nisso? Ah, mas isso é uma bobagem. Que um fio de cabelo? O que é um fio de cabelo? Pois é, o problema é esse. É que a gente tem esse livro como povo de Israel, mas a maioria dos textos a gente não acredita. A gente vive no conselho dos ímpios. A gente vive na roda dos escarnecedores. A gente transforma o evangelho numa religião. A gente vive no caminho dos pecadores. E daí vem os problemas, e aí vem as dificuldades. Você quer o quê? Coitado do pastor. Não adianta ele orar. Ele ora em nome de Jesus, ora, expulsa. Pastor amarra, pastor, mas minha irmã, eu amarrei assim no domingo passado, mas desamarrou durante a semana. Vira uma brincadeira. É claro que Deus tem paciência, o amor de Deus, Ele nos suporta mesmo assim, Ele nos abençoa, continua nos abençoando. Mas o problema é a gente, a qualidade de vida, a sua qualidade, a minha qualidade de vida vai lá para baixo. Não há necessidade. Você pode viver celebrando com a sua família, com a família dos outros, com a igreja, com essa família cristã aqui. É bom demais. Eu sei que eu sou visitante, não conheço os problemas da igreja, mas deve ter muito problema cabeludo aqui, né, quando reúne o conselho aí. Mas mesmo assim não tem lugar melhor, não tem sociedade melhor. Olha, hoje a gente se reuniu na casa do pastor, que delícia, a gente conversou, coisa boa, mesmo com as brigas, mesmo com os defeitos, mesmo com uns irmãozinhos que a gente... Ainda é o melhor lugar, a igreja. Poderia ser muito melhor. Poderia ser muito melhor se cada um de nós entendêssemos o Evangelho. Se o Espírito Santo nos revelasse, a gente, e assim ia ser uma força no céu. Deus ia olhar para você e dizer: esse é meu garoto. Ô Didi, vem ver, ó. Esse é meu garoto. Ela também, o Senhor abençoa ele. Não. Ele não é assim, porque eu fico abençoando. Eu não compro ele, eu não compro a fidelidade dele, eu não compro a fé dele, não. Ele é assim porque ele me conhece, ele me ama. Tira a bênção dele, então, Senhor. Eu tiro a bênção. Não vai acontecer nada. Ele vai continuar me amando e me querendo do mesmo jeito. Está vendo? Eu espero que vocês entendam. Porque eu estou falando para vocês, mas você pensa que eu faço isso? Não faço isso, não. Não faço isso. Eu sou tão incrédulo quanto você. Estou falando aqui, mas estou falando para mim mesmo também. Em minhas lutas, lá em casa, na missão. E às vezes eu fico pensando, mas Jaziel, você é muito burro, muito ignorante. Você cabeça dura, é dura serviço. Deus já falou 200 vezes para você, mas você ainda continua. Não merece levar uns tapas?
Merece. E de vez em quando Deus tem que dar uns tapas. Pá, 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 pá. Acorda. Acorda. Ele merece, não tem jeito. Viu, Daniel? Baixe sua cabeça e vamos orar. Pastor, vem aqui. Querido Pai, nos perdoe, me perdoe se eu exagerei, Senhor. Talvez tenha falado coisas que o Senhor não mandou eu falar. Mas Tu sabes da nossa intenção. A gente queria tanto ser testemunho, ver uma igreja forte, famílias fortes, homens e mulheres, casais, felizes, para que o mundo olhasse para nós e nos invejasse, dissesse o que eles têm que a gente não tem, o que aquelas famílias têm que nós não temos. E a resposta nossa seria: é porque nós temos Jesus, é porque nós temos Deus, é porque nós temos um Pai, nós temos o Espírito Santo, nós temos, além da nossa família, nós temos uma família cristã, que apesar das dificuldades e problemas, é uma família que se ama e se quer. Oh Deus, olha para a Tua igreja brasileira, Senhor. Olha para a igreja do Nazareno, esse farol aqui nessa cidade, Pai. Nós não podemos, eu não sei quais são as dificuldades, eu não sei quais são os problemas, mas Tu sabes, o Teu Espírito Santo conhece tudo. Então mostra, Senhor, mas não mostra só os erros, mostra as coisas que o Senhor tem feito. Olha esse templo maravilhoso, olha quantas famílias, Senhor, olha quanta prosperidade, olha a saúde, olha a teologia, tantas coisas boas, Senhor. Nós não temos razão para ficar rastejando, para ficar reclamando, Senhor. Nós não temos razão para ficar derrotados. Senhor, se tem alguém aqui que está sofrendo, Senhor, se tem alguém aqui que está desanimado, que está sem fé, que está cansado, que está se sentindo oprimido, Senhor, revela o Teu Filho Jesus. Revela o poder do Teu Filho Jesus. Te revela a essa pessoa, para ela dar um basta, deixar de ser enganada pelo Satanás. Dizer para Satanás: chega, eu não vou mais cair no conto do vigário. Eu pertenço a Deus, minha família pertence a Deus, meus filhos pertencem a Deus, a minha casa, a minha empresa. Nós pertencemos a Deus. E por isso nós somos felizes. Aconteça o que acontecer, nada nos separará do amor de Deus. Oh Pai, nós Te oramos e Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.